Ok. Olá, gente. Estamos aqui, dia 28 de junho, encontro do Clube de Leitura Escuro Medo para debater Mônica Orreda. Mais uma vez, é o segundo livro. Vocês querem já fazer o print? Vocês estão com o livro aí em mãos? A gente já faz o print inicial do encontro, depois eu faço o segundo, mais para o final. 1, 2, 3, e tá todo mundo aparecendo. 1, 2, 13. Ok. Então, estamos aqui para falar hoje desse livro de contos da autora equatoriana Mônica Orreda. A gente já leu a Mônica Orreda no clube. Há 2 anos atrás, a gente leu Mandíbula, que é o romance da Mônica Orreda. Não sei dizer se é o único romance, mas é o único romance traduzido. Não é, porque agora tem um segundo que está traduzido para o português. Acabou de ser lançado pela editora Autêntica Contemporânea. Eu ainda não li. 2 anos já, gente. Nossa. E assim, eu vou confessar para vocês que foi aonde, como eu conheci a autora, através do livro Mandíbula, e foi como eu me apaixonei pela escrita da Mônica Orreda. Vou falar um pouquinho sobre a autora, que é uma autora equatoriana. Ela vem muito forte nesse boom do horror latino-americano. Ela abraça, na verdade, eu acho que ela até abraça o horror, mas ela abraça muito mais o gótico. Ela se assume como expoente do denominado, né, gótico andino. A gente pode depois até conversar um pouco sobre isso, né? Existem diversos artigos sobre isso, mas eu li um artigo específico em que ela gosta de se assumir como autora do gótico andino, que é um gênero que leva muito em consideração os locais, as paisagens, a cultura andina, que está muito presente na obra da Mônica, tanto em Mandíbula quanto em Voladoras. A gente, acho que em Voladoras mais ainda, eu acho que ela mergulha mais ainda em questões na cultura andina, nos povos e na linguagem, nos rituais. Ela é uma autora que tem um olhar muito direcionado para questões da mulher. A gente consegue perceber muito, assim, muito claramente essa crítica mais direcionada, uma crítica ao patriarcado, uma crítica bem assim feminista, e nos contos a gente consegue perceber com bastante clareza esse tipo de crítica a essas sociedades, a essas famílias e a essas mulheres que sofrem esses tipos de opressão, tudo trazendo muito para dentro de um olhar bastante, a gente estava falando antes, né, um olhar até um pouco onírico, um olhar bastante fantasioso e um olhar que às vezes escapa um pouquinho e acaba penetrando ali no universo das bruxas, daquela coisa de uma sabedoria ancestral. Mas não é só isso. Ela também, falando, né, em sabedoria ancestral, ela também se apropria muito de conhecimentos de populações indígenas locais. Ela fala muito, né, ela usa o termo índios na sua prosa, então ela fala muito disso, de conhecimento, de medicina, de ervas e de ritos. Então, ela se apropria muito disso e ela traz bastante, e eu acredito que ela deva trazer cada vez mais para a sua prosa, porque o próximo romance dela, no título já tem xamãs, né? Gente, eu não lembro o título completo do livro, mas eu sei que é xamãs, e, enfim, alguma coisa a ver com a altitude e tal. E também ela traz muito dessa geografia para dentro dos contos dela. Em Mandíbula, assim, traçando um paralelo, né, da geografia que a gente percebia em Mandíbula, é bem diferente. Mandíbula é um espaço urbano, porque é um grupo de mulheres, de meninas na escola, e
Então, ela trabalha aquele espaço urbano, Xamãs Elétricos na Festa do Sal. Obrigada, Ju. Ela trabalha mais o espaço urbano, ela trabalha um grupo social mais privilegiado, né? São umas meninas que estudam numa escola de classe média, ou talvez até classe média alta. E em Voladoras, ela já faz um movimento assim um pouco diferente. Ela já trabalha, no último conto, por exemplo, ela já trabalha o páramo, ela trabalha as altitudes, as regiões de altitudes, a cordilheira, e aí ela também tem um olhar assim para lugares mais remotos, que é bem interessante. Tem alguns contos, se eu não me engano, A Cabeça Voadora, que é o segundo conto do livro, aparenta ser aí um local mais urbano, porque é uma vizinha de casa e tal, mas tem outros contos ali que dão a ideia assim de um lugar mais, uma cidade menor, um lugar mais afastado, mais remoto. A Mônica Orreda, ela nasceu em Guayaquil, no Equador, em 1988. Então, em 2017, ela teve na lista Bogotá 39 do High Festival de Melhores Escritores de Ficção Latino-Americanos com menos de 40 anos. Pois é, se ela nasceu em 98, ela não tem 40 ainda, né, gente? Me ajudem, eu sou muito ruim em fazer cálculo. Acho que ela deve ter uns 30 e... Ela tem 37, mesma idade que eu. 37, é. Em 2019, ela recebeu o prêmio Prins Claus Next Generation, na Holanda. Em 2021, a revista Granta indicou a Mônica Orreda como uma das melhores autoras hispânicas com menos de 35 anos. Ela publicou livros de contos, poemas e 3 romances ela tem. La Desfiguración Silva, que recebeu o prêmio Alba Narrativa em 2014. Nefando a gente não tem traduzido aqui, e é um romance dela mesmo. E Mandíbula, então eu acho que esse dos Xamãs é o livro mais recente dela, provavelmente, né, que ela lançou por último. Voladoras é um livro de contos, né, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contos. Em geral, são contos longos, alguns são curtos, mas outros são bem longos, assim. E a gente estava conversando antes de começar, é que como ela explora muito dessa geografia, dessa região andina, dessa cultura andina, ela traz até palavras e rituais e questões que não são muito familiares a nós. Mas ainda que então a gente não estando assim muito totalmente a par da cultura que ela fala, às vezes a gente tem o foco interpretativo um pouco mais fechado, assim, é mais difícil, mas ainda assim ela consegue ser universal em seus contos, ela consegue dar espaço para quem não conhece muito bem o local ou a região conseguir ter a interpretação do que ela está tentando contar ali naqueles contos, né? Bom, porque, enfim, né, a violência contra a mulher, esse sistema patriarcal que a gente vive, é uma coisa do mundo inteiro, né? Então, basta a gente estar nesse mundo para a gente conseguir compreender o que ela fala. Mas existem nuances e pequenas nuances que eu quero até ouvir de vocês, assim, porque eu acho que a gente tem muito espaço aqui para debater esses contos. Existem nuances que a gente só relendo e olhando com um olhar mais atento, a gente consegue pensar dentro dessa narrativa tão interessante. Última coisa que eu quero dizer, ela é muito poética. Agora, falando da linguagem, né? Eu acho interessantíssimo uma autora que usa dessa linguagem tão poética que, assim, agora eu vou falar assim para minha opinião, sabe? Na minha opinião de leitora e de escritora, às vezes até passa um pouquinho do ponto. Eu acho, às vezes, se fosse editora da Mônica, eu ia cortar um pouquinho da poesia dela, assim, mas ainda assim é belíssimo, e belíssimo a forma com que ela narra o horror, porque todos os contos, indiscutivelmente, são de horror.
a gente consegue perceber o que há de horror ali, mesmo não sendo, bom, quase todos têm elementos sobrenaturais, mas mesmo sendo horrores reais, a gente percebe que é indiscutível que há o horror, ou o gótico, no fim, né, porque o gótico tem muito a ver com os medos sociais, mas a gente consegue perceber esse horror que está presente ali. Então, são casos de... O primeiro conto, por exemplo, que abre o livro, que chama Voladoras, é um caso de umas mulheres que estão ali, ela está usando aquilo ali como uma metáfora, né, para as mulheres que são, enfim, enxergadas como mulheres para se divertir versus as mulheres de casa, né, então tem até um ponto ali em que a narradora se assusta, porque ela é uma moça que está na puberdade, então ela menstrua, e a mãe dela não gosta que ela menstrue, então tem até uma insinuação ali de violência doméstica, de abuso doméstico também. Antes de eu falar conto por conto, eu vou abrir para vocês, gente. E aí? Quem que quer começar dizendo qual conto? Deixa eu falar rapidinho os que eu mais gostei, só para abrir a discussão. Assim, eu achei incrivelmente bom, assim, Sorote, porque é Mônica Orreda sendo Mônica Orreda. Em Sorote, eu consegui me conectar com Mandíbula muito fortemente, porque principalmente naquele momento em que a personagem começa a narrar a história que ela foi filmada. Ela, assim, essa coisa do corpo da mulher. A Mônica Orreda, ela narra com um pouco de crueldade, mas também com muita poesia. Tudo que é feio, tudo que a gente quer esconder, e ela narra de um jeito em que a gente se conecta com aquela personagem e se sente praticamente vivendo a mesma coisa que aquela personagem, e uma empatia tremenda, assim. Então, uma coisa que ela narra para ser horrível, não sei vocês, mas comigo acontece dessa forma. Uma coisa que ela narra para ser vista como uma coisa horrenda, horrorosa, repulsiva, me conecta de um jeito que eu já acho belíssimo aquele corpo daquela mulher. É uma mulher que está numa situação de tremendo sofrimento. Então, é isso. Vamos começar a fila. Juliana primeiro, Andréia segunda, depois a Melissa e depois a Michelle. Bom, não, eu também tive a oportunidade de conhecer a autora por conta do clube, e hoje eu já coloco ela entre as minhas... Eu acho que talvez a minha autora favorita, ou talvez tá ali no top 3 com certeza, sim. Eu fico sempre muito impactada pela escrita dela. Você roubou um pouco da minha fala, porque eu ia falar de Sorote também. Não, mas fala! Não, eu vou... e também de Sangue Coagulado. Assim, eu acho que mistura um pouco do meu interesse pessoal, de como ela consegue tratar do grotesco e, ao mesmo tempo, ser poética, assim. E eu acho que isso tem uma até aquilo que a gente estava conversando no início, né, sobre não compreender totalmente, mas eu tenho a sensação, quando eu estou lendo, e aí eu conecto também com Mandíbula, que esse não compreender totalmente tem uma dimensão da poesia, sabe? Do tipo, você não captura tudo que a frase quer dizer e aquilo te impacta e você não sabe dar nome à coisa. Então, para mim, ela faz isso com coisas muito grotescas. Eu acho isso tão brilhante, assim. Eu sempre falo, né, que eu adoro Hilda Hilst. Eu acho que tem um pouco disso também em tratar de assuntos que são muito nojentos e, ao mesmo tempo, aquilo ganha uma dimensão, assim, de humanidade. Então, eu assim, devorei esse livro, não consegui acompanhar o ritmo do clube, porque eu estava alucinada com a autora, mas eu acho que é uma escrita muito forte, assim, também é isso, meus 2 contos, eu gostei de todos, né, mas esses 2 me impactaram muito, porque eu acho que é uma coisa que eu também tenho tentado investigar, assim, na minha escrita, assim, esse tocar o grotesco, sabe? Qual que é o outro? É Slasher, e qual é o outro que tu gostou? Não, foi o Sorote, tá tudo certo? E o Sangue Coagulado. Ah, o Sangue Coagulado. Das galinhas, assim, mega nojento. Eu tô tipo, amei. Bem-vindo, Vitor. Agora a próxima é a Andréia, que vai falar.
Acho que está mutado, André. Não, agora eu consegui, né? Agora tá. É porque no computador não está rolando, então eu estou tendo que usar o computador e o celular ao mesmo tempo. Ah, legal. Bom, também está na minha top 3 ou 10, sei lá, ela é uma das minhas preferidas contemporâneas, assim. Me remete a muita coisa, eu acho que o tratamento estético que ela dá ao texto é muito incrível, né? E ela realmente leva a gente para um estado de quase que um transe, né? Com a beleza mesmo. E quando ela fala, eu concordo com vocês, assim, quando ela fala amarelo pus, amarelo meleca, né? Mas ela vai construindo as frases de uma tal maneira que a gente fica hipnotizado com a beleza mesmo, e com essa relação que não tem limites, né, do corpo e das experiências dela com esse entorno, que é muito latino-americano, né, e assim, também trouxe uma série de referências, né, além dessa parte da linguagem, que eu acho que se conecta muito com textos, por exemplo, várias vezes eu pensei na Clarice Lispector, né, nas construções das frases e tudo, e também me levou para autores como Juan Rulfo, por exemplo, Pedro Páramo, né, no texto do Pedro Páramo, Carlos Castanheda, com essa relação andina mesmo, essa relação ancestral com o conhecimento indígena, eu acho muito maravilhoso. Eu também gosto desses contos todos, Soroshi acho que é um dos mais incríveis, porque realmente lida com o grotesco de uma maneira que nos toca, né, e nos atinge de uma maneira... porque ali está explícita a misoginia, né, e a misoginia das próprias mulheres. Então, quando uma mulher é misógina, parece que você toca o grotesco ainda com mais força, né? E esse último... Bom, eu adoro Voladoras também, eu acho incrível, as imagens, assim, são avassaladoras, e eu amo também esse último conto, eu chorei também, Bibi, várias vezes. Por hora é isso, gente. O último conto, gente, que eu também chorei lendo, hoje eu me atrasei um pouquinho, e ele merece a gente falar muito dele, que é O Mundo de Cima e O Mundo de Baixo, e é a história de um pai levando a filha num determinado local, assim. Mas eu não vou falar disso agora, eu vou deixar todo mundo falar, depois a gente vai falando de conto a conto, assim, quem gostou, qual seus contos favoritos. A próxima na fila é a Melise. Pois é, eu também entrei em contato com a Mônica pelo clube, né, com Mandíbula, e eu fiquei tão louca na época que eu levei até para os clubes daqui, né, que eu participo, de Manaus. E todo mundo também se sentiu muito impactado, e na época, eu acho que com um ano depois, não sei quando, eu não tenho noção de tempo, mas assim, logo que lançaram Roladoras, eu comprei e já li. Então, eu fiz uma releitura agora. E uma coisa continuou, que foi o meu preferido, que foi o Sangue Coagulado. Realmente é algo que visualmente mexe muito comigo, e, ao mesmo tempo, ele traz essa perspectiva de quem é mais excluído da sociedade, que eu também gosto bastante, né? E o segundo que eu tenho que mencionar também é o slasher, que traz a questão do ruído, do som, e eu gosto muito dessa, tanto que o meu perfil se chama Muda, então foi muito nessa perspectiva um pouco mais enigmática de entender o som. Então, e eu concordo com o que todo mundo falou, né? Ela traz muito essa questão em outros contos, a questão da rivalidade feminina, que é até difícil de engolir, e o grotesco, né? Então, assim, ela também está entre as minhas favoritas, e eu quero muito ver o que ela vai trazer ainda. Obrigada, Melise. Então, a gente, slasher, exatamente, tu vê, é tanta coisa boa, tanto conto bom que tem nesse livro que a gente vai esquecendo, né? A gente falou muito sobre slasher, e slasher fala do som como um elemento de horror, né? Então, depois a gente vai também falar com mais calma disso. Agora, Michele.
É difícil falar qual que gostou mais. Eu Aham. acho que eu gostei de todos, que eu acho que dá para falar que eu gostei menos, que é o Terremoto, mas eu acho que porque ele não deu muita ênfase, né? Ele é mais curtinho. Mas eu achei fascinante também o Sangue Coagulado, porque eu acho que é o que mais tem relação com as bruxas, né? Tipo, as bruxas de antigamente e a bruxa de agora, e que ela era tão massacrada pela comunidade, mas a comunidade ia lá levar as moças que estavam, né, com aqueles probleminhas ali para tirar. E aí a mesma mulher que ajudava essas moças era a mulher que era a bruxa ali, né, do local, então é bem forte. E aí a personagem também que vai contando e que nem tem a proporção do que aconteceu com ela também me pegou muito, porque essas histórias assim que tem abuso me pega muito, porque né, a gente já se coloca no lugar, né, como mulher. E aí eu achei interessante que, de alguma forma, todos os contos têm a rivalidade feminina, né? Sendo a mulher mais velha com a mulher mais nova, a mulher que, tipo, acha que é melhor que a outra, porque tem uma aparência que foi forjada, enfim. E aí eu achei bem interessante, por isso que Soroshi também me pegou muito, porque vai ter aquela pressão ali das mulheres, aquela competição, é bem complicado. E Slash também gostei muito, porque eu gosto também, assim, de contos e filmes, né, sinestésicos. Me lembrou muito os filmes, acho que tem um que chama Open Dream Call, uma coisa assim, ele é bem sinestésico, aí me lembrou esse filme. Aí, enfim, eu achei fascinante, foi o meu primeiro contato e eu fiquei fascinada, eu preciso ler tudo dela. Curtiu, se apaixonou então pela Mônica? Com certeza, eu não sei mais qual que é a minha mais queridinha, que antes era Poeira, agora eu não sei qual que é as duas, qual das duas. Elas são um pouco parecidas, né? Eu acho Assim, a temática, né? Eu acho que a Poeira ainda é um pouco mais difícil de entender alguns pontos, porque eu acho que tem contos que eu fiquei, nossa, reli umas 3 vezes. Acho que a Mônica dá para entender melhor, só que ela é mais imersiva, porque acho que essa linguagem poética ela te arrebata também. Uhum. Mas as duas são maravilhosas. A linguagem da Ampoeiro é mais crua, assim, né? Mais objetiva, eu acho. Né? É mais objetiva. É. Vanessa. Foi meu primeiro contato com ela, esse livro. E eu li ao mesmo tempo do Clube da Mão Esquerda. Né? Então acabou fazendo. Não teve como não comparar. Foi impossível para mim não comparar, porque foi ao mesmo tempo. Eu li um conto e li o outro. Às vezes parava no meio de um e li o outro. Então, às vezes. A Irka falou que esse com certeza era horror, gótico. E eu fiquei pensando, porque no da Giovanna não era tanto. Eu não estava achando tanto. Gente, vocês vão ouvir minha filha porque ela Não tem fez. problema. E eles vieram pro quarto exatamente agora, para poder limpar ela. Enfim. E o da Giovanna não era tão terror assim, né? Não era tão horror. Esse já é. Eu confesso que o terremoto eu não consegui entender muito bem o que estava acontecendo, assim, não me localizei no conto, fiquei meio perdida. Eu achei que o livro ia pro os contos ia seguir uma linha de cabeças sendo cortadas, porque o primeiro conto falava disso, deixa eu ver aqui, o Voladoras, né, que eu acho que era só as cabeças. Pelo menos foi o que me pareceu. Uhum. Sangue Coagulado, eu não lembro se falava alguma coisa sobre cortar a cabeça, mas eu acho que da galinha cortava, tinha alguma coisa Só no assim. final. Uhum. Eu não lembro se do cara ela envenena, depois corta a cabeça. Eu sei que teve alguma coisa, não sei se foi galinha, se foi porco, cortar a cabeça. E o cabeça voadora, que é aquela coisa horrorosa que acontece, né? E depois a cabeça da própria menina sai voando. Só que a partir de Caninos já não teve mais isso. Aí já foi pra outro lugar. Caninos, eu fiquei pensando muito em crianças crescendo nessa situação, sabe? De ver os pais dessa forma, essa forma sexual que eles faziam, assim, sem eles viam tudo, aquelas crianças viam tudo, né? E tanto é que quando o pai vai pra casa da mais velha, se eu não me engano, ela trata o pai daquela forma. Não vai botar calcinha, não? Foi mal, gente. Tá.
ela trata o pai daquela forma. Ela continua tratando o pai da forma que a mãe, óbvio que não sexualmente, mas ela trata o pai da forma como a mãe tratava. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que deve ser a cabeça de crianças que vivem isso, sabe? Porque isso acontece, isso pode acontecer, isso acontece, com certeza acontece. Mas o Sorocho também foi o que mais me impactou. Não adianta, não tem pra onde correr. Eu fiquei com aquela cena na cabeça por muito tempo. Fiquei com aquela cena, eu ia fazer as coisas, eu ficava com aquela cena na cabeça muito forte. Mais a cena dela contando o vídeo dela, sabe? Ela assistiu o vídeo, né? E o que ela. Como ela focou só nas coisas que ela via como ruim. Como o foco dela no vídeo, assim, me impressionou muito, que eu acho que. Não sei. A gente se colocando no lugar, pensaria, não sei. Eu sei que eu fiquei muito impactada com aquilo ali. E aí o último realmente eu não li ainda. Tô na metade. Tá bem triste. Mas Terremoto foi o único que eu não entendi. Eu sei que são duas irmãs. Não sei se são duas irmãs. Eu li em algum lugar que eram duas irmãs. Mas eu fiquei meio perdidona nesse conto. É isso. E voladoras, eu procurei o que são voladoras. Eu não achei em lugar nenhum. Alguém sabe o que é? É as moscas. É mosca? As moscas são, né? Ou eu tô enganada, gente? Moscas varejeiras, não? Para mim sempre foi. Pode ser que eu esteja enganada, mas eu enxergo. Eu achei que também fosse bruxas. Tipo assim, bruxas. Porque aqui no Brasil tem um folclore da Curacanga. Tem uma personagem, tem até no meu livro O Medo Brasileiro, que Curacanga é tipo uma bruxa. É uma mulher amaldiçoada que à noite a cabeça dela sai voando. E aí ela bota fogo nas casas, ela assusta todo mundo. E ela volta e encaixa. O corpo fica e a cabeça sai voando. Ela volta e encaixa naquele corpo. Pra poder desfazer essa maldição, você tem que virar o corpo ao contrário. Aí se você virar o corpo ao contrário, quando ela vai encaixar tá ao contrário, ela volta a ser uma pessoa normal, entendeu? Então foi mal, gente. Eu pensei muito nisso. Eu achei que fossem bruxas seguindo o mesmo mito da Curacanga, que é o folclore aqui do Brasil. É mais ali pra Minas, se eu não me engano. Ah, eu não sei. Eu pensei nisso. Eu acho que o Moacir falou isso mesmo no grupo, assim, explicando o negócio das cabeças e tudo mais. Eu tenho a impressão que ele falou isso. Mas não sei por que para mim volador. Assim, nunca pesquisei nem nada, mas para mim voladora sempre foi. Rogério quer falar, mas depois eu vou passar para a Karine, para a Melissa, mas fala rapidinho. Então, voladoras têm vários sentidos. Pode ser simplesmente voadoras, mas podem ser seres que voam magicamente. Então, tem todo sentido, tanto de uma bruxa, uma mulher aí com poderes, como um inseto, uma ave, né? Então, tem mais de um sentido. E acho que esse é bem intencional por parte da Urrida, deixar isso no ar. Literalmente no ar. A gente eu vou chamar a fila, mas tu é depois da Melissa. Karine, fala. Vê aí, Karine, o que tu acha que é voladoras para ti? Ai, gente, é maravilhoso. Sim, eu acho que até pela linguagem poética que a Urreda traz, toda a forma de conto dela, eu acho que não importa. Eu acho que o que importa é o que você sente, você lê. É muito impactante você não saber o que o que é essa voladora. É algo real? É um sentimento? Está relacionado com o medo, com o desejo, porque tem o mel e tem a descrição do pai. Então, assim, para mim, não importa o que é uma voladora. Eu não estou preocupada em ter o que é uma voladora. Para mim, importa muito mais o que essa menina sentia quando ela invocava essas voladoras. Porque tem muita questão de abuso ali que está acontecendo. E aí, eu imaginei, assim, quando eu estava lendo, né? Também posso estar toda errada. Mas quando tem uma criança, ou mesmo qualquer pessoa que sofre um trauma,
se você não consegue lidar com aquilo, você usa a imaginação para tentar ultrapassar aquilo, né? E como era uma menina mais nova, falando o que estava acontecendo, eu acho que foi para mim, Karine, posso estar errada, para mim foi uma forma de associar o mítico com algo que acontecia com ela, para ela poder entender, para ela poder dar nome para algo que acontecia, sem que envolvesse ela diretamente. Para mim foi isso, gente, mas não sei o que são voladoras. Para mim podem ser bruxas, podem ser as moscas, não sei, eu acho que vale tudo, até pelo próprio cunho poético, né, que fica um pouco de interpretação do que você está lendo, né? Nossa, eu adoro. A primeira vez que eu comecei a ler a Mônica, aí eu caí de amor, assim. Não tem como não querer ler tudo que essa mulher escreve. É muito impactante, porque é muito próximo da gente, eu acho, por causa da cultura latino-americana, mas é também muito específico, você estava falando antes, né, Erika? Tem alguns detalhes que talvez a gente não pegue, porque a gente não está inserido nessa cultura do país. Mas que não tem como não se ver próximo do que ela está contando, do que ela está trazendo, né? Mas eu adoro que as mulheres dela são completamente fora do padrão que é criado pelos homens. São mulheres que se vingam, são mulheres que... a minha favorita é a vozinha do coagulado. É a minha favorita, porque ela é uma senhora e ela está ali prestando um serviço, ajudando pessoas, ela está sendo julgada o tempo todo, e ninguém tem a delicadeza com ela. E ela faz o que é preciso ser feito. Gente, essa vozinha do sangue coagulado é maravilhosa, é maravilhosa. Eu vejo todas as nossas avós nessa senhorinha. E eu espero que todas as mulheres se tornem essa senhorinha um dia, porque é muito bom, é muito cru, só que ao mesmo tempo tem uma beleza que na forma como essa senhorinha existe, a forma como ela é, a forma como ela navega esse mundo que é cruel com ela e mesmo assim ela faz o bem, que não sei, é muito próximo da natureza. Eu acho maravilhoso, eu achei ela encantadora. É minha personagem favorita até agora, mas assim, eu adoro as personagens malucas dela que quer cortar a língua da irmã. O, o, o pai, nossa, o pai do último conto. Ai, gente, é tão... E aí eu fiquei com uma dúvida. E aí a gente pode até discutir mais pra frente, porque a mãe do último conto, ela fala pro pai colocar o beija-flor na mão esquerda. E o pai coloca o beija-flor na mão direita. Será que não deu certo porque ele colocou na mão direita o beija-flor? Vocês repararam isso? Não. Eu tava lendo, aí mas não era na mão esquerda? Aí eu voltei na página anterior, ela falou mão esquerda porque você colocou na mão direita. Aí eu não sei se tem alguma outra coisa relacionada ou se é porque a mão esquerda é mais próxima do coração. E aí não sei, aí ele conseguiu fazer feitiço xamânico porque ele colocou na mão errada e foi na mão que não é do coração. Não sei, gente. Eu fiquei pensando. É muito bonito esse conto. É triste de acabar com a gente. Mas eu achei muito bonito. Mas esse detalhe me pegou. Eu falei, gente, o que será que teria acontecido se ele tivesse colocado na mão esquerda? Que a mãe fala, né? Põe na mão esquerda. E ele põe na mão direita. Eu não peguei esse detalhe. Não, eu achei estranho porque eu tava lendo, e foi a segunda vez que eu li esse livro dela. E aí eu li, e aí eu na mão esquerda, mas não era. Será que eu li errado? Aí eu voltei na mão esquerda mesmo. E aí o pai coloca o beija-flor na mão direita. Fica aí a dúvida para vocês também ficarem pensando junto comigo. Mas eu adorei. É ótimo o livro, maravilhoso. Deixa eu falar umas coisas que a Ana escreveu aqui no chat,
que talvez o equivalente aqui no Brasil à lenda, né, Ana? É a lenda da Matinta Pereira. Deixa eu falar uma coisa, por que eu lembrei, agora ouvindo a Karine falar, eu me lembrei, por que eu achei que são moscas? Porque eu acho que tem alguma coisa que refere a uma cor. Em algum momento, ou eu viajei, não sei, mas parece que referia a cor, e a mosca varejeira é uma cor, assim, azul ou verde, né, uma cor bonita, é um bicho bonito, na verdade, mas é um bicho nojento. Então, eu acho que eu fiz essa referência porque o Voladoras, o conto, ele tem muita conexão com essa coisa, né, o homem que procura as trabalhadoras do sexo e em casa é um santo. E prega, né, a santidade. Então, tem essa coisa, assim, das voladoras serem um bicho bonito, exuberante, mas, ao mesmo tempo, um bicho que as pessoas sentem repugnância, nojo, fogem e tal. Eu acho que eu fiz essa conexão, pode ser. Luiz Eduardo, tua Pipi, vez de só falar. uma coisa, tem mais a ver com abelhas, né? Eu acho que tem a ver com essa coisa da descoberta sexual, com algo que toca o mel, né? E por isso atiça os sentidos. Causa repulsa, muitas vezes, porque causa estranheza, né? Uma adolescente ali descobrindo a sexualidade, e uma sexualidade que, inclusive, é incestuosa, né? Por que não? Sim. E outra, só um pouquinho, Eduardo, já vou te deixar falar. Ela fala mesmo, né, de colocar o mel nas axilas e subir em cima da casa e levantar os braços. É verdade, é verdade. Ok. Bom, oi, gente. Então, nossa, assim, é difícil falar, né? Eu amei o livro de paixão, assim. Eu já tinha lido o Mandíbula antes, e Voladoras foi meu segundo. Assim, eu amei Mandíbula, me impactou muito, mas eu ainda vou dizer que Voladoras me pegou mais ainda do que Mandíbula. Eu fiquei encantado com, sei lá, é difícil falar quais contos, né, que impactaram mais. Todos acho que mexeram comigo de alguma forma, assim. Você falou, Irka, sobre a linguagem poética dela, né? Nossa, eu fiquei, assim, fascinado como que ela consegue... alguém falou que parece que é uma coisa quase que ritualística, assim. Você vai lendo e ela vai te conduzindo, e você vai se perdendo em meio àquilo, e de repente ela coloca ali uma situação crua, ou nojenta, ou pesada, ou visceral, incômoda, assim. Só que ao mesmo tempo você não sai daquele fluxo de pensamento e de escrita delas. Eu achei maravilhoso e maravilhosa a forma como ela consegue fazer o horror aqui. Eu não sei a opinião de vocês, depois a gente conversa também, mas para quem já leu Mandíbula, eu vi ali uma diferença, né? Claro que são contos, né? Mandíbula é um romance, mas aqui eu achei a linguagem dela tão gostosa, tão encantadora. Não que Mandíbula não seja, mas em Voladoras eu acho assim que ela entrega de uma forma muito muito mágica quase tudo. Os contos que eu mais gostei, assim, acho que o próprio Voladoras, o primeiro, eu achei que é uma introdução do livro, assim, fantástica. Eu acho que ela já dá um tom ali ao que ela veio, uma coisa meio mística com brutal. Para mim, as Voladoras, eu entendi ele como bruxas, como entidades, assim, espirituais, não sei. Me impactou muito o Caninos. Eu acho que o Caninos, ela traz ali uma coisa muito muito explícita, talvez, uma coisa, aquela relação sexual brutal ali, né, bem desconcertante em frente às crianças, mas eu acho que pode ser uma metáfora também, né, pode ser vista como várias outras situações que crianças, às vezes, têm que vivenciar dentro das suas casas, assim. Eu sou pai também, e isso, nossa, gera um impacto na gente muito forte, né? E depois, quando aquela filha vai lidar com aquele pai, a gente vê que putz, a relação dela com ele foi muito impactada por tudo que ela vivenciou naquela família tão disfuncional, né, assim. E gostei muito do Sorote, eu acho que ele é unânime, eu acho que todo mundo gosta muito, ele é um conto, assim, que ele já dá uma porrada na gente, assim, né, muito forte. Ele impacta de várias formas, assim, e é desconcertante, acho que alguém comentou, né, a parte que ela vai lendo, né, o tanto que ela traz dos defeitos, entre aspas, assim. Gente, você se coloca, sei lá, né, eu não tenho
capacidade nenhuma de falar sobre isso, eu não sou mulher, tudo, mas assim, você se coloca no lugar da personagem, né, naquela situação, naquele contexto, e no final, quando a gente entende o que aconteceu naquela caminhada, né, assim, aquela coisa quase, não sei, animalesca que está acontecendo, uma coisa quase selvagem, assim, bestializada até pelas colegas, não sei, e talvez até pela própria personagem, é uma coisa tão catártica, assim, eu achei tão apoteótico aquele final e tão doloroso, assim. Então, não sei, eu terminei aquele conto sentindo uma bad, assim, danada, sabe? E um outro ponto que eu adorei, deixar a gente vai falando, né? Eu adorei o Slasher, assim, achei um conto foda, desculpa a palavra, assim, mas ele começa de uma forma, se eu não me engano, Bárbara queria cortar a língua da irmã com estilete. Gente, eu achei um início, assim, tão... E ela não tem papas na língua, né, assim, eu acho incrível como ela, ao mesmo tempo... gente, o coagulado também, né, eu já tô pulando e esqueci de falar do coagulado, gente, que conto, assim, incrível, que ela traz, né, pensando aqui no Sorote e no coagulado, como que ela traz coisas tão cruas, que incomodam, regado em poesia, assim. Então, nossa, eu estou encantado, fascinado pela escrita dela. Vocês estavam comentando, né, sobre os xamãs agora. Hoje eu encomendei um livro dela que eu não sabia, nunca tinha ouvido falar, que chama História do Leite, ou Histórias do Leite. Não sei se alguém aqui já leu. Ele é um livro de contos também. Encomendei, vai chegar segunda-feira, assim, parece que é um livro anterior ao Voladora, se eu não me engano. Diz que assim, o fio condutor dele é o leite materno e tudo, assim, então estou super curioso para ler, inclusive. Mas, livrão, amei de paixão. Parar aqui, que senão eu vou falando. Melissa. Acho que era o Luiz que estava falando agora. Sim. O História do Leite são poemas. Na verdade, não são contos. O Voladores é o Tá único livro legal. de contos dela. Mas é realmente arrebatador. Eu também comecei lendo o Mandíbula, e eu gostei muito, mas tem muito ali naquele livro, né, para se descobrir. Eu acho que ele é muito da psicanálise. E eu acho que o Voladoras, eu gosto muito da proposta dela no Voladoras, esse projeto estético de misturar os monstros e resgatar da mitologia para falar sobre questões sociais locais da América Latina, do Equador, mas eu acho que atinge a gente também, né? Muita coisa que a gente se identifica. Eu pesquiso o Voladores para o meu mestrado também. Li o trabalho do Moacir, estava doida para ouvir ele. Mas sobre a discussão que vocês estavam tendo sobre as voladoras, é realmente um mito local. Eu até peguei um pedacinho aqui que eu estava lendo hoje mais cedo, um texto que fala sobre isso. Fala que na cidade de Mira, lá no início do conto aparece um relato oral da cidade de Mira. Então, na cidade de Mira, no Equador, que é uma cidade que fica ali na região andina, porque o Equador tem a região andina e a região da costa. Então, Mira fica na parte andina. Todos esses mitos ali relacionados à montanha, à floresta, aos Andes. E, enfim, nesse texto aqui que eu peguei, ela está falando sobre como esse personagem da Urreda está mesmo ali, baseado na lenda. Ela fala que se trata de uma mulher que se veste de branco, se precipita... Eu estou traduzindo do espanhol, então vai ficar estranho. Se precipita e se suspende no ar com a função principal de transportar notícias entre os povoados circundantes. Quando as voladoras alcançam voo, seu corpo abandona a pele de esposa, vizinha, mãe e rompe os laços com o real. Então, é meio que um papel que qualquer mulher ali do povoado pode assumir, virar essa bruxa. E isso me lembra muito o que ela fala no conto, né? Que um ser como esse traz o futuro. Elas espalham as notícias, elas contam o futuro, e ela usa disso no conto de maneira metafórica, porque a voladora de fato traz, né, a puberdade da garota. Então tem essa questão de chega a menstruação, chega o desejo sexual, e é a família lidando com isso. E aí entra na questão do abuso.
esse é um dos meus preferidos. Mas, assim, acho que eu sou suspeita porque eu não estudo o livro inteiro, eu estudo os 3 primeiros contos, porque eu me detenho mais na figura da bruxa. E aí ela usa outros mitos nos outros contos, né? Mas esse é o meu preferido, mas aí o Moacir tinha falado lá no grupo sobre como o conto das 2 irmãs, eu esqueci o nome. O terremoto ou o slasher? O slasher. Ele Hum. falou sobre como o slasher dá uma chave de leitura para todos os contos, né? Que ele fala muito sobre essa questão de sentimentos que você não consegue verbalizar, que não tem como colocar em palavras, você precisa de ação. E aí eu fui reler o slasher e realmente é incrível. Eu não lembrava tanto dele. Reli várias vezes o livro já, mas não tinha prestado tanta atenção nesse conto. E achei que vale a pena ler todos os contos e depois reler o slasher, porque ele dá uma ajuda ali a entender o que a Orrida quis dizer. Acho que é isso. Obrigada. Gente, deixa eu só falar uma coisa rapidinho, que acho que ela saiu. Não, tá aqui a Vanessa. A Vanessa falou que não tinha curtido, não se conectado muito com o terremoto, né? O terremoto, para mim, eu faço uma conexão muito forte do terremoto com o slasher, porque são as 2 irmãs, né? Agora, o terremoto, ele aponta muito forte para uma relação incestuosa. E eu acho interessante que no slasher ele tem um outro tipo de... É uma relação meio simbiótica, assim. Não sei, mas parece que a irmã, ela tem uma vontade de mutilar outra irmã, e até nem que isso resulte na morte da irmã, porque até um momento ela diz, para que serve uma pessoa que não ouve, não fala e tal... mas, ao mesmo tempo, parece que se a irmã morresse, ela também não resistiria. Elas têm uma relação, assim, parece que dividem o mesmo corpo, assim, uma relação meio siamesa, muito interessante. E no terremoto também dá um olhar, assim, nesse sentido, embora tenha um componente mais sexual, assim, mais forte componente sexual, né, em terremoto. É isso, agora eu vou chamar o Rogério, que está na fila para falar, e depois vocês comecem a pedir a palavra de novo, que é a primeira rodada, daí já foi. Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Então, o texto é maravilhoso, né? Porque tem um pouco de tudo ali na obra da Mônica Orreda. A questão do Soroshi, se comunica demais lá com o primeiro livro que a gente leu, o Mandíbula, esse universo feminino. Aí você tem a mulher mais poderosa, ou pelo menos que se faz representar como tal, né? E às vezes isso é revelado pelas outras. Aqui tem aquela que é a sofredora, né? Mas vai num estágio tão grande de sofrimento, né? Que nos faz pensar, né? O quanto isso abala as outras ou não. Tem a classe média, tem as pobres, né? Então é um universo do protagonismo feminino aí, um pouquinho terminando no... Isso aí não está muito bem claro no último conto, né, que seria o pai, mas o pai, tudo que ele faz é em relação à morte da mulher dele, depois da filha, e praticamente quase todos os contos têm um elemento, como a gente já falou aqui, do elemento mágico, místico, folclórico, não só equatoriano, como andino, né? Você vê na questão, no último, né, último conto, em cima como embaixo, uma cerimônia de tentar ressuscitar aquela menina, mas a gente fica vendo, olha, não sei, eu intuí que não ia dar certo desde o começo, né, porque ele é extremamente triste, talvez seja o mais triste, o mais melancólico. Tem do terremoto, é uma melancolia assim do inevitável, né, do desastre natural, né, dos vulcões ativos, né, na história do Equador. Acho que nesse e em outro conto eles são até nomeados. No conto do Slasher, que os vulcões teriam sons diferentes, né? E como que já falou, acho que a Erika falou agora, comunicação pelos sons, pelos sentidos e também pelas palavras, né? Pela dificuldade das palavras que a Mônica Orreda aponta e pelo próprio corpo, pelo sangue, pelos cabelos,
pela obesidade. Eu acho que, em parte, na edição brasileira, foi muito feliz a quem fez a capa, né, dessa edição aqui, eu li, né, parece que é Susa Monteiro. Se a gente observar bem, tem vários elementos aqui que estão nos contos, né? Tem a mulher está saindo quase que voando pela janela, né? E os cabelos dela estão tocando as plantas, tem umas estrelas. Aqui bem pequenininho, como se fosse um quarto, tem uma menina deitada e tem umas mãos um pouco ameaçadoras, né? Como vários contos aqui tem essa denúncia social, cultural, do abuso, muitas vezes doméstico mesmo, essa relação assim intensa e marcante, né? E só faltou um pouquinho o vulcão aqui Faltou um na vulcão. capa. Eu percebi que o Laupo, no começo, tinha uma outra edição, acho que a edição que não é brasileira, né? Tem Ali, ó. outro desenho. Se ele tivesse por aí também, eu gostaria que ele colocasse Ali, ó. bem assim Olha, ele está mostrando. para ver, né? Então, é um resumo, né, desse universo da Mônica Orreda. É maravilhoso. A Erika comentou, falou, mas uma parte seria muito poético. Mas faz parte, eu achei maravilhoso. Em alguns trechos, ela resume toda aquela tensão em umas frases curtas, que parecem mais versos, né, do que prosa. Achei também igualmente incrível. E, como eu disse aí, para todos os gostos, né? Ela contempla aí o social, as camadas sociais, e, acima de tudo, o universo feminino, imagino, né? Então, mais um livro memorável. A gente tinha lido lá o dos 100 Insetos, e agora esse aí também. A gente está muito bem na escolha dos livros de contos aí. Tá? Então, isso, teria mais o que falar, mas deixa o pessoal aí com o tempo que a gente tem aí, tá bom? Obrigada, Obrigado. Rogério. A gente está, é verdade, esse ano a gente tá só contra o matador, hein? Agora eu vou chamar a Ana, que está na fila. Eu queria explorar um pouquinho mais o conto canino, que para mim me chamou muita atenção, desse respiro que tem entre os contos, porque me parece que ela quis fazer um pouco de graça, e vai um pouquinho para além da crueldade que tem, né, do absurdo, mas ela trouxe elementos como, por exemplo, o cachorrinho chamar Godzilla, e ela passear com a dentadura. Então foram coisas que, quando eu cheguei no canino, me parecia assim que eu podia ali rir, né, de toda aquela situação. É uma situação que vem nos apavorando nos contos anteriores, né, vai como fazendo a gente ficar um pouco perplexo com as possibilidades. E aí o conto começa também com esse absurdo, talvez, desses pais, e vai trazendo elementos dos quais vai extrapolar, assim, extrapolar um comportamento do qual a gente esperava, para exatamente dar uns contrastes de umas soluções que eu achei muito criativa que ela trouxe, assim. Para mim foi um conto muito criativo, para chegar a pensar, assim, numa história, ia usar os dentes, né, e que isso ia ser um objeto, quase que um personagem, né, para a própria personagem socializar, digamos, é isso, ela socializa com aquilo. Para mim me chamou muita atenção. Então, como ele foi o ponto menos falado, eu queria só falar sobre ele, porque eu gosto muito de horror, enfim, que faça rir, né, o terrível. E aí ele me marcou bastante na leitura. Obrigada, Ana. Agora, André. Eu acho que a Melissa estava também antes, não é? Quer falar de novo, Melissa? Ela não... Não, foi sem querer. Então tá. Não, isso que a Ana acabou de falar, né? Uma relação quase afetiva, assim, com objetos e partes da natureza que se tornam personagens mesmo, né? Muito interessante, assim. Não, eu queria comentar que no último conto tem uma frase, né, que o índio chega e fala: há retornos mais tristes do que desaparecimentos, né? E
é de uma tristeza e de uma beleza assim absurda, né? E tem muito dessa estética, né? Do Cemitério Maldito também eu vejo aqui assim, né? Embora seja uma linguagem completamente diferente, porque latino-americana, né? De raiz assim, mas que traz, né? Essa questão também. E era só isso que eu queria comentar, porque uma hora você estava falando desse conto, Bibi, daí eu não quis interromper. Então, deixa eu pegar então teu gancho para falar desse conto, que para mim também esse conto foi arrebatador. É um dos meus favoritos, que é o conto que fecha o livro, que é esse do mundo de... O Rogério falou alguma coisa também, Rogério, tem até uma música do Jorge Benjor, né? O que está em cima é como que está embaixo, né? A gente pode falar isso depois. Mas esse conto, para mim, deixa eu comentar o que eu achei, assim, já que ninguém está na fila agora. Esse conto é a história de um pai que está levando a filha para subir a montanha, para subir o vulcão, e na esperança de que ele vá conseguir fazer com que ela reviva, e ele acredita nisso. Só que eu não sei, gente, eu sempre tenho uma leitura mais cética, assim, sabe? Eu sempre tenho uma leitura de que, o Rogério falou, né, era visto que não ia dar certo. Então, mas a minha leitura desse conto é uma leitura muito de crença. Não que ele acredite que aquela bebê vá reviver nesse nosso mundo. Eu li o conto inteiro como se ele estivesse levando ela para outra vida, para a vida além da nossa. Então, esse conto, para mim, ele tem um tom muito transcendente, assim. E talvez por isso que eu acho esse conto me emocionou. Agora eu começo a falar e fico até emocionada lembrando do conto, porque ele me emocionou muito por causa desse tom de transcendência, que é o ritual que ele faz com a esposa também. A esposa pede para ele colocar a cinza do vulcão na boca, cobrir ela com as penas e as folhas, e a bebê ele tem que levar lá e fazer da tal e tal e tal forma, encontrar aquele povoado e conversar. Então, para mim, é uma cerimônia de despedida. Desde o início, assim, é um ritual, uma cerimônia de despedida para que aquele bebê ou aquela criança encontre a sua paz num outro mundo, assim, é uma crença num outro mundo que existe, que na crença daquele povo existe. Então, eu acho muito bonito, assim, muito emocionante, e sempre quando um conto ou até um filme audiovisual me leva a ter essa ideia de transcendência, me faz pensar nesse horror atual, né? Não é muito legal a gente falar assim, pós-horror, novo horror e tal, isso aí é uma coisa muito discutível, mas eu acho que uma das características, uma das marcas do horror mais contemporâneo é esse vislumbre de uma possibilidade de transcendência. Isso sempre me pega muito, assim. Ele carrega as pedras do túmulo da filha, né? Ele sobe a montanha carregando um saco de pedra do túmulo da filha. E aquele beija-flor está o tempo inteiro ali, né? E o lobo, tem figuras assim muito enigmáticas, né? Muito poderosas nesse conto. É muito bonito mesmo. Cari. Esse conto eu gosto muito. Eu também não gosto desse. Eu acho que não é certo, do meu ponto de vista, ficar separando o horror. Horror é horror. Terror é terror. Mas eu acho que daí a importância da gente ter mais leituras de latino-americanos. Eu acho que é um resgate ao tipo de horror enraizado que a gente tem aqui. Porque, não sei, acho que foi você, né, Bibi, agora que falou do Cemitério Maldito. Andréia. Foi André. Tem um pouco disso. Quando eu comecei a ler o conto, eu falei, nossa, me lembra um pouco do Cemitério Maldito, só que lá
o Stephen King também usa a cultura dos Micmacs, né? Que não é exatamente, assim, é daquela terra, mas não é estadunidense, né? Porque era dos povos que já estavam ali. Então, por isso que foge um pouco do hollywoodiano que a gente está acostumado a consumir. Mas eu acho que assim, todo livro desses contos da Orreda tem essa coisa de raiz latino-americana, mas eu acho que esse último, ele resgata, até pelo título dele, né? O que está em cima está embaixo. Ou seja, a gente que ocupa esse território, não importa como a gente foi colonizado, não importa como a gente foi roubado da cultura que a gente deveria ter, mas está aqui ainda. Acho que está cortando um pouquinho a fala da... eu acho... E a gente não consegue fazer diferença. Mas eu acho... agora voltou, travou um pouquinho. Voltou? A tecnologia. Mas eu acho que esse último conto, para mim, foi o que mais resgatou raízes dessas crenças que a gente, às vezes, nem sabe que a gente tem. Porque a gente é influenciado por tantas outras coisas que não são nossas, e assim, acabam sendo, porque a gente está aqui, a gente vive religiões diferentes e tal, mas eu acho que resgata bastante dessa cultura e dessas crenças xamânicas e originárias e míticas que tem gosto, para mim tem gosto dessa terra que a gente habita aqui nessa região. Então, para mim, eu adorei, eu também chorei, achei lindíssimo, falei, desgraça de conto bom. Mas ele é muito forte para mim pela postura do pai, que ele fala o tempo todo, né? O pai não deveria permanecer depois do filho, né? É muito forte, é muito bonito, mas eu acho que ele também resgata muito dessa coisa, e ao mesmo tempo ele escuta o vento falando com ele, gente. O vento fala para ele. Gente, é lindo, é muito bonito. Eu achei lindíssimo esse conto. E para mim é o mais próximo da nossa cultura esquecida que tem nesse livro. É lindíssimo. É verdade. Deixa eu só... A Melissa quer falar, mas deixa eu só ler que o Rogério escreveu. Depois fala um pouquinho, Rogério. A Tábua de Esmeralda, por favor, 74, que está em cima é como que está embaixo. A Michelle falou que chorou nessa parte. Minha filha não fala, seu queixo cai aberto quando eu atiro de casa em que lhe dei o ar. O cheiro da sua carne é forte, mas fortes são as gramíneas e as marcas que as antas deixam sobre a terra. Forte é o amor de um pai que a cobre do frio de sua própria... incrível, incrível esse trecho. Melissa. Eu acho muito, muito interessante também a gente observar nesse conto que é o único pai que... Eu ia dizer que não é violento, mas talvez o único pai que ama. Porque todos os outros pais são muito violentos em todos os outros contos, né? A figura do pai está sempre muito atrelada à violência, em todos os contos da Orreda. Mas, assim, tem certa violência ali também, porque ela morre e ele não deixa ela ir. Ele tá ali o tempo todo... No amor dele, ele tá sendo egoísta, né? Então, de certa forma, um pouco violento, sim, na verdade, agora parando para pensar. Mas é interessante isso que a Karine estava falando sobre a questão do resgate dessa cosmovisão andina. O título do conto é inspirado nisso, né? Na cosmovisão andina, eles acreditam em 3 mundos: o mundo superior, este mundo e o mundo interior. E esse pai tá, assim, o tempo todo ele é xamã, ou ele tenta ser xamã, eu não lembro exatamente, ele quer ser. Ele faz alguns rituais, ele se comunica com o vento, ele se comunica com a montanha, então são muitas coisas ligadas aí à cosmovisão andina, mas ao mesmo tempo, ele não aceita a morte da filha, que é uma coisa que, ali nessa mesma cosmovisão andina, eles acreditam que a morte não é um fim.
a morte é uma continuação, você está indo para outro lugar, é um outro estágio. E aí é interessante a gente ver isso, ele está ali num meio termo entre ser parte dessas crenças e não ser. E no conto fica bem marcado isso, né? Que ele é um homem branco e que ele está tentando ser um xamã, mas ele não é um xamã. Ele chegou ali, ele está vivendo perto ali daqueles povos indígenas que vivem naquele lugar, mas ele não é parte. E aparece um xamã verdadeiro, ou não lembro exatamente, falando para ele sobre como ele está errando em tentar fazer isso, em não deixar a filha dele continuar. E aí eu penso que isso é muito a proposta completa do livro, né? Porque a Mônica Orreda, em todos os contos, mistura muito o mundo andino com o mundo moderno. É a proposta dela, mostrar o que é a América Latina pós-colonização. O que virou essa mistura. E é muito interessante como ela faz isso nesse conto. Uhum. Não, muito, muito perfeito. É verdade, eu tinha me esquecido que todo momento relembram ele que ele é um homem branco, que ele não e que ele quer ser, é verdade. Melise quer falar? Não sei se a Melise está. Oi. Então, eu pensei muito nessa cosmovisão, né, que ela utilizou, e como, às vezes, assim, na tentativa que eu vejo dos autores daqui, em tentar fazer algo mais... eu achei interessante, assim, que ela consegue, ao mesmo tempo que ela traz algo mais específico da região dela, que às vezes eu vejo muitos autores, assim, daqui da Amazônia brasileira tentando fazer essa tentativa, né, de resgatar coisas locais, e, ao mesmo tempo, eu fico pensando como ela conseguiu trazer o horror das questões sociais, né? Porque, muitas vezes, o sublime, na tentativa de você tentar mostrar o sublime da região, você apaga, às vezes, as coisas horríveis que aconteceram durante o processo, né? Chegar até aqui. Então, eu, assim, não vejo igual, ainda não encontrei. O horror que nós temos aqui ainda é muito urbano, no sentido de falar de Manaus, e quando é já mais voltado para a natureza, é muito voltado para o sublime, assim, para algo mais bonito. E eu fiquei pensando, né, o quanto que ela pode contribuir ainda nesse sentido, assim, para diversos autores. Quando tu fala do sublime, Melise, tu fala aquele olhar fascinado, assim, para o exótico, é Pela isso? natureza. Ah, peguei. Você, a estética, as plantas, os animais, e ver tudo aquilo de uma forma muito mágica, e pouco, talvez, escondendo um pouco, escondendo não, mas não mostrando, talvez, o quanto que essas relações, até com a natureza, podem ser difíceis, né? Beijo, Vanessa. Tem duas... Rogério, tu quer falar rapidinho do que está em cima e do que está embaixo? Eu queria ouvir isso. Então, isso é um conceito, um dos conceitos herméticos, né? O hermetismo é aquela ideia de você exatamente fazer essa comunicação, que seria mística, para alguns esotérica. Eu não domino isso porque eu não sou nenhum iniciado, eu não sou esotérico, eu sou um exotérico, eu sou de fora, né? Observando, mas é muito semelhante àquilo que falou tanto a Melissa quanto a Melissa, de você buscar uma raiz de conhecimento que não fique só na razão, né? Na razão, vamos dizer, tecnicista que domina o mundo ocidental. E tudo isso está ligado muito à questão da natureza, tanto a natureza externa ao ser humano, né? Então, questão dos ventos, dos vales, montanhas, rios, animais, quanto a questão interna, do próprio corpo do ser humano. Então, você, pelo hermetismo, né, que vem daí, seria da palavra Hermes, na mitologia grega seria o comunicador dos deuses, né? Hermenêutica é o conhecimento divino, né? Na linguagem latina seria o Mercúrio. Ele não era só um mensageiro, era assim um tipo de pensamento mais elevado.
entre outras 1000 funções, porque elas não estão dissociadas, assim, o que seria a questão intelectual, ela não pode ser isolada da questão terrena do corpo, do dia a dia, e aí que estaria a tragédia. E por isso que essa valorização, finalmente, né, chega um pouquinho das questões dessas civilizações indígenas mais tradicionais, que nunca fizeram essa divisão, que para eles o extraordinário está no dia a dia, né? Na maneira de você conduzir o seu corpo, de você lidar com a natureza, de como você se alimenta. Não tem essa cisão tão grande. Por isso que eu acho que a Melissa pegou bem no ponto de que no conto, lá no último, eu falei que não ia dar certo, porque o sujeito ele está movido pela dor da morte, né, da mulher e da filha, só que ele não é exatamente um sujeito que tem aquela ancestralidade, ele não é bem do local, né, como é lembrado a ele. Então, é difícil, né, porque não basta você entrar num local que vai ensinar rituais e fazer procedimento, é uma questão mais de você mudar uma vida inteira, você ser íntegro, né? Você, olha, agora eu vou fazer um ritual, vou colocar palavras mágicas, mas e o resto da sua vida? O que você faz? Não está ligado a isso? Então, não tem uma quebra. Como seria esses descendentes espanhóis, muitas vezes querendo ser europeus, a gente vê bem isso no conto do Soroche, né, ou no livro da Mandíbula, aquelas moças querendo seguir o padrão estadunidense ou da Europa Ocidental, e ao mesmo tempo são latinas. A mesma coisa que exatamente tem no Brasil, né? Não tem nada diferente disso. Essa questão de você tá sempre nesse meio, nessa sempre angústia de identidade, né? Você não, afinal, o que você é, né? E é bem o drama então do último conto, o que o cara é, né? Por isso que é muito triste, muito melancólico. Nesse sentido que eu falei que realmente o negócio não ia dar muito certo e é tristíssimo. E lembrou muito bem a Melissa, né? É o único pai que tem a qualidade de amar, né? Ao contrário daquele, por exemplo, no Caninos, ele é reduzido a um cão, né? Assim, no mau sentido, né? Na palavra cão aqui. E em todos os outros, tanto os familiares quanto os ajudantes masculinos são lamentáveis, né? A todo custo. Então, não dá para falar de hermetismo aqui nem em 10 horas, tá, pessoal? Então, seria uma ideia assim, só para lançar para vocês, quem quiser ir atrás, tem muita coisa, felizmente, hoje em dia, só que é questão teórica, né? Ninguém vai ser um hermético, assim, rapidinho. E assim eu entendo, tá bom? Depois que... Não, é que tu tá falando, tá tocando a musiquinha no meu ouvido, depois que acabar o bate-papo, eu vou colocar lá no grupo. Os alquimistas estão chegando, do Jorge Ben? Não, a Tábua de Esmeraldas. Sim, Tábua de Esmeraldas, que é o nome do disco, também é um texto hermético. Ju, tá na fila. Eu ia só ainda, né, sobre o último conto, sobre essa conversa nossa, sobre essa questão da morte. Eu também fico pensando nessa um pouco desse lugar de dúvida, porque eu entendo essa leitura que o pessoal está fazendo sobre essa pessoa fora daquela religião, daquela crença que tenta emular aqueles passos, mas eu acho que até internamente o momento da morte é emblemático, assim, né? Passando assim, não vou falar que todas, porque eu não posso garantir, mas boa parte das religiões tem uma resposta para a morte, em tese, não deveria ser um momento tão impactante, né? No sentido assim, ou a continuidade da vida num paraíso, ou uma nova chance numa outra vida. Então, assim, existem respostas e nem por isso as pessoas se sentem plenamente confortadas, né? Pelo menos a maioria das pessoas, né? Então, também acho que tem um pouco desse paradigma diante da morte, que eu acho que é
um momento um pouco mágico da vida, né? Porque a nossa vida é tão... o cotidiano torna a vida tão mundana, e aí do nada você se depara com aquela situação mágica, e aí você não tem, eu acho que também a vida urbana faz isso, você não tem vocabulário para lidar com aquilo, né? Então, também penso nessa figura desse pai um pouco disso, né? Mesmo imerso em crença, nem isso, né? Diante, na hora que o mágico faz, né? O seu mistério diante de nós, a gente também fica um pouco sem saber, mesmo que a gente saiba que existe toda uma lógica por trás daquela magia, você também é capturado pelo desconhecido, né? Bem interessante, assim, a tua colocação. Ana. Trazendo um pouco essa questão do último conto, né, do xamã, do homem branco querer ser xamã, e essa proposta também da Orreda em resgate dessa cultura andina para a nossa realidade aqui no Brasil. Eu não sei quanto a outros países da América Latina, porque a gente tem uma cultura originária, né, latina super forte, tanto que os nossos mitos, as nossas lendas, elas se confundem, se integram também com outras de outros países aqui da América Latina, mas nesse cenário de literatura do Brasil, existe um espaço dado, né, aos indígenas para que eles produzam a sua literatura como livro também, assim como a gente faz, né? A Orreda está dando esse espaço, né, para o povo andino dentro dos seus contos, porém aqui, às vezes, é meio polêmico, porque alguns integrantes desses povos originários também não gostam da ideia de que um branco venha se apropriar, né, desses mitos, dessas lendas, porque eles se sentem extraídos, né, de tudo da gente. E, ao mesmo tempo, para mim, me dá um pouco de dor, assim, porque eu gostaria que fosse algo como se fosse brasileiro, né? E os próprios povos originários dizem que não é uma visão de ser mito brasileiro, é mito indígena, né? Então, tem uns que são bem radicais nessa ideia, assim, que o branco não pode se apropriar como se fosse folclore, né? Folclore brasileiro. É mito indígena, e tem também os mitos caboclos, enfim. Então, isso é uma coisa, uma discussão ainda que eu acho que depende de pontos de vista, mas, ao mesmo tempo que aqui a gente está achando super gostoso poder ter compartilhado, né, um pouco dessa cultura do gótico andino através do conto da Orreda, eu gostaria de ver também no Brasil isso ganhar outros cenários, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda está num território muito delicado, né, do que é invasivo, do que é permitido. Também muito interessante também. E acho que é uma discussão que é muito atual, assim, e eu acho que a gente tem que tocar para frente porque é exatamente isso, né? Eu super entendo o que a Ana falou, assim, quando a gente tem um contato com esse mundo tão diferente do nosso, né? Com esses xamãs, com essa cultura e tal. Mesmo que seja um olhar fascinado, que às vezes a gente sabe que o olhar fascinado não é legal, assim, porque é uma coisa, não é uma coisa, um olhar para o exótico, né, para que está muito longe de mim, estou apenas olhando aquilo, mas não é meu, mas ao mesmo tempo a gente quer conhecer, né? Porque, enfim, é uma parte do nosso país, é uma parte do mundo, é uma parte que eu acho que merece ser mostrada. Mas, enfim, eu entendo a discussão e entendo os dois lados, assim, e sei que é uma discussão bem complexa. Acho que, Melissa. É uma discussão bem complexa e é uma discussão que, na verdade, não se restringe só ao Brasil. A Mônica Orreda é bastante criticada. Eu li um artigo esses dias falando sobre isso, sobre como a obra dela é vista como uma exotização das culturas indígenas também. Tá utilizando de uma cultura que não é a dela para vender. No Equador tem muito essa coisa do andino e do costenho, não sei bem como seria a tradução. E ela é costenha. E ela escreve pautada nos mitos andinos. Então tem toda essa questão ali também.
ela é bastante criticada. Ao mesmo tempo, eu acho que ela também faz isso de forma muito respeitosa. Ela é leitora, inclusive, de autores indígenas brasileiros. Ela cita Schopenhauer, ela cita o Ailton Krenak. Então, é isso, é uma coisa difícil. Eu não tenho como opinar. Mas eu acho que ela é bastante respeitosa. Ela lê autores indígenas também. Então, não acho que é uma coisa que ela faz, assim, despolitizada. Mas tem críticas e, como eu disse a Irka, né? Entendo as críticas e fazem sentido. Não, eu concordo. até achei que ela tinha uma ascendência indígena. Eu achei, assim, mas não sei. E eu concordo com isso de sentir, assim, esse respeito. Até esse último livro dela, dos Xamãs Elétricos, foi bem polêmico nesse sentido, porque ela teve que pesquisar muito, né? E teve ajuda nessa pesquisa. Mas é isso, assim, a gente está de um lado onde a gente pode achar tudo isso muito belo, mas aí é o outro lado que aponta pra gente e diz assim, não acho isso bonito porque o que está fazendo não é bem assim. E aí eu acho que é o delicado, né? Estou falando como leitora, né? Como consumir esse tipo de literatura. Esse é o delicado. A gente está achando isso tão bonito, mas tem tantas discussões por trás que às vezes a gente tem uma escritora maravilhosa que a gente quer ler os livros e depois tem um grupo, né? Que talvez esteja achando que tudo isso é uma violação, né? De uma cultura, e eu acho que é aí que a gente vai perdendo às vezes. É. Uma violação meio que para transformar em produto de consumo e tal. Mas assim, gente, é que por isso que é tão complexo, né? No mundo que a gente vive, como não transformar em produto, né? Tudo é produto. Um livro é um produto para consumo, né? Então, enfim, não sei como resolver essa questão, mas acho que é uma discussão bem complexa, assim, e gosto dos livros dela, não sei o que estão, claro, devem estar criticando e tal, mas não gostaria que ela parasse de escrever. Acho que ninguém gostaria, né? Então, gente, já temos aqui 1h30 de papo, foi maravilhoso, assim, ouvir vocês todos, eu acho que todo mundo, não tem quem não goste desse livro, é um livro bem impactante, é um livro forte, como a gente estava falando, é um livro poético, mas é um livro que é uma porrada atrás da outra, né? Então, de novo, a Mônica Orreda é uma autora que consegue trabalhar esses lados, né? O lado poético e o lado grotesco, ela consegue equalizar de uma forma uma linguagem muito interessante, assim, e eu acho que foi o Luiz Eduardo que falou, a gente vai se enredando naquilo, se enfeitiçando naquilo, e quando vê, a gente está, alguém falando no grupo, eu acho que é quase que uma bruxaria que ela faz com a gente, assim. Melissa, pode falar. Era só uma curiosidade, que eu fiquei impressionada. Eu ouvi uma entrevista com ela essa semana, em que ela fala que escreveu esse livro em 3 meses. Eu achei absurdo. Como Absurdo. pode? Porque parece para mim um trabalho de pesquisa muito profundo. É. Ali dos mitos e da geografia. 3 meses. Nossa! Gente, vamos tirar mais um print antes do Laupo falar? Quem já apareceu na primeira... peraí, só um pouquinho. Tá, vamos lá. 1, 2, 3 e... Tá. Vai, Laupo, pode falar. Não, porque eu pesquisei agora há pouco, parece que o Caninos foi publicado em 2017. Então, acho que ela também catou algum material que já tinha e... reuniu contos, pode ser. Deve ter alguns que ela produziu para essa edição específica, mas acho que ela acabou vendo que alguma coisa conversava e trouxe para essa edição. Ela teria que pesquisar conto por conto para saber exatamente o que é o que, mas... esse acabou aparecendo, eu estava pesquisando outro livro dela, acabou aparecendo Caninos na lista, fui ver, era um conto de 2017, então, só isso. Se eu não me engano, esse é o único, mas eu vi que ela escreveu para participar de um concurso do Páginas de Espuma, que é uma editora espanhola. E aí ela enviou o trabalho sem estar terminado,
foi finalista, mas não conseguiu vencer, porque ainda não estava. Ah, Ainda não estava pronto. E aí o Juan Casamaior, que é o editor dela, leu esse manuscrito, não terminado ainda, e propôs publicar. E aí eu acho que ela juntou esse conto, mas a maioria foi escrito ali nesse processo, para esse concurso. Enfim, e ela é incrível. outra coisa que eu ia falar dessa costura que ela faz, que também é muito perceptível, é o trabalho, o olhar para o corpo, né? Então, ela começa falando ali nas voladoras, depois a gente estava comentando, acho que eu e tu, né, Michele? Daí fala na cabeça, depois já vem a cabeça voadora, daqui a pouco parte para o canino, daqui a pouco é a língua, é a orelha. Então, ela tem um olhar muito específico, assim, para o corpo, partes do corpo, e eu acho que isso e também é muito gráfico, assim, visual na obra dela, né? Mas você fala, é sinestésico mesmo, né? Ela mexe com todos os sentidos, assim. Não tem como. Então, já convido todo mundo para a nossa próxima leitura, mês que vem. Sim, eu vou desligar agora a gravação. Não vou esquecer, senão depois a gente já perdeu uma gravação. Ai, gente, foi horrível, mas agora eu vou desligar. Mas antes eu vou convidar para a próxima leitura, do próximo mês, que é A Vegetariana. Eu já li, eu recomendo muito. Agora a gente vai lá para a Coreia, uma autora coreana que também traz muitas questões do patriarcado, outra doideira, como o Laupo diz. E aí a gente vai começar dia 1º, estão todo mundo... o Rogério já está com o livro lá. Eu vou reler, vou fazer agora, hoje, amanhã eu vou fazer uma loucura lindíssima, vou fazer o cronograma e já passo para vocês. Um beijo, gente, muito obrigada, sempre muito bom, aprendo muito com vocês, adoro. Eu já falei, né, que esse clube é o meu coração. Esse a gente vai acertar, Vegetariana, porque eu tô lendo o 3º livro dela. E aí